Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com o programa Escola Bíblica, começando aí mais esse programa, né? Nós estamos no segundo trimestre de 2023, o assunto aí desse trimestre é resolvendo ou buscando solução. Então, o assunto principal é esse, a gente resolver os problemas buscando a solução nos exemplos da palavra de Deus. Então, lição de número 8, 21 de maio de 2023. Aqui o assunto da lição, a importância da paternidade na vida dos filhos. Então, isso aqui é o assunto principal, um assunto abordado aí em todo esse trimestre, né, que é sobre família. Então, hoje chegou o dia aqui de falar da importância da paternidade na vida dos filhos. O texto áureo. A vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Verdade prática. Quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Quando é negligenciado aí o padrão divino, né, para a criação dos filhos. Então, às vezes, isso aí, falta ensinamento da palavra de Deus, né? Isso que ele está falando aqui. Quando a pessoa usa a palavra de Deus, aí tem que usar daquela forma. Quando se trata de usar da palavra de Deus, é a palavra de Deus mesmo, não de homem, né? Então tem que buscar no Senhor com toda humildade, né? Eu acredito dessa forma aqui. E é assim mesmo, né? Para que Deus fale com os filhos através do pai. E não o pai na sua carnalidade, no seu próprio intelecto. Porque dessa forma vai criar aí uma contenda, uma ira. Não vai ter muito resultado, né? A gente sabe que o inimigo ele usa palavras para ferir os outros, né? Então, tem até uma lição aí que a gente gravou, que a gente estudou, né? Que falava de que homem gera homem e Deus gera Deus. Então, quando você fala no nome do Senhor, está falando aqui na verdade prática, né? Na doutrina e admoestação do Senhor. Então, nós temos, quando nós usamos esse padrão divino para a criação dos filhos, exatamente tem que pegar essa parte de Deus para criar um temor na pessoa, no filho, essa obediência na parte espiritual. Porque senão vai ficar tudo natural e não vai dar certo. Eu creio dessa forma, né? Estamos felizes por mais uma lição que estaremos estudando neste dia, né, que será um tema de grande relevância sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral. E que Deus possa abençoar grandemente cada família, cada ouvinte, cada telespectador. E que possamos tirar grande proveito destes ensinos da palavra de Deus. Já podemos fazer a leitura bíblica em classe. Está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 12 a 17. E o versículo 22, do mesmo capítulo 2. E, em seguida, nós estaremos também fazendo a leitura do capítulo 8, versículos de 1 a 3. Então, vamos, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor.
O versículo 13, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão. O versículo 14, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. O versículo 15. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Versículo 16. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e senão, por força tu a tomarei. O versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Versículo 2. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Versículo 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Pois é, de toda essa lição aqui, eu tenho uma palavra, assim, eu considero importante, da falha desses homens de Deus aqui, que a gente vai falar exatamente da falha deles, não é das qualidades, né? Mas sim das falhas, né? Nessa questão dos filhos. Então, a gente vê que uma pessoa como Samuel é diferenciado, né? É um homem de exemplar, né, para nós, assim. Mas teve falha, mas eu acredito aqui, não está aqui, né, nos comentários dessa lição, mas eu digo assim, como comentarista também aqui da lição, né, nós vamos comentar, eu digo que a falha maior, que eu acho assim, foi terrível, foi eles não tirar colocar esses meninos como juízes, vamos dizer aqui, esse aqui, sacerdote, os ossos de Eli. Os filhos de Eli como sacerdote. E os filhos de Samuel como juízes. Porque nem todo mundo nasceu para ser sacerdote. E nem todos nasceram para ser juízes, que era a mesma coisa na época, para comandar Israel ali, né? Como foi esses dois homens aí, como Eli e Samuel. Então, eu acho a falha deles nisso aí. Porque você coloca carga sobre uma pessoa que a pessoa não tem o dom, a pessoa não nasceu para aquilo lá. Às vezes a pessoa vai até ser um crente exemplar, mas você vê Paulo, ele escreve nas cartas dele dizendo: veja a sua vocação. Qual é a tua vocação? Não, é ser porteiro. Ah, mas eu sou filho do pastor, não posso ser porteiro. Eu tenho que ser um pastor de ovelha. Que pastor? Não vai dar certo. Então eu vejo a maioria das pessoas falha nisso aí. Um pastor, quando ele está num campo, que ele vai entregar o campo, ele passa para o filho dele.
ou ele quer empurrar a força de qualquer jeito, ele para ser um pastor, sem ter o dom, sem ter sido chamado. Porque o chamado é o quê? É o teu coração, que Deus lê o teu coração. É como o caso de Davi. Mandou Samuel e ungiu um homem segundo o coração dele. Aí sim, quem chamou foi Deus. Ele deu ele para pastor. Já os outros, não, estou olhando para o coração, não olho. Eu olho para o interior, não para o exterior. Então as pessoas aí, eles colocam os filhos no lugar errado, é isso aí. Não que tenha sido o próprio Deus. Então aqui, eu acho a falha maior, é essa aí. Porque Deus nunca colocaria esses filhos de Eli como sacerdote. Eles podiam ficar como crente lá, sei lá, podia ser qualquer um cargo lá. Ou nenhum, ou mais, menos de sacerdote. Aí, do mesmo jeito, Samuel, os filhos dele, o próprio Deus jamais colocaria. Eu entendo assim, dessa forma, né? Aí, no final, acaba tudo. Nem é uma outra coisa, nem assume outro cargo, aí se desvia do caminho do Senhor, porque a carga é grande demais, quebra a espinha dele, quebra aí a coluna, fica aleijado, espiritualmente falando. Então eu entendo dessa forma aqui. A maior falha foi essa. Agora, de ser exemplar, eu não vejo muita falha assim, não. Porque eu não posso obrigar alguém a ser crente. Eu não posso obrigar alguém a obedecer a Deus. Então eu tenho que entender que meus filhos, até mesmo no mundo secular, na vida secular, se eu sou comerciante, o meu filho tem que ser? De maneira nenhuma. Às vezes não tem vocação nenhuma para isso. Eu quero empurrar a força. Não vai dar certo. Não vai funcionar. O que você acha, né? Assim, não? Mais ou menos? Ao longo então nós vamos para frente aqui, né? A gente vai... Vamos aqui. 3 objetivos principais. Sim. O primeiro, apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. O segundo, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. Terceiro, destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Exatamente. Então vamos aí para a introdução, então. Nesta lição focaremos 2 famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos, Hofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Certo, tem uma palavra que eu nem vi aqui hoje, qual é o versículo, mas logo ali no início, quando fala ali a repreensão ali, que Eli é repreendido pelo Senhor, ele diz, por acaso, explica logo ali da onde ele tirou ele, da onde ele veio, o que ele era e o que é agora, onde Deus colocou ele. E aí ele fala a respeito de rejeitar a palavra dele. Tu ama mais os teus filhos do que a mim? Porque tu dás coice na minha palavra. Ou seja, o capítulo 2, você quer que eu leia? É bom. Isso aí é bom porque... Vou ler o capítulo 2 de 1 Samuel, versículos... E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel.
Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Isso aí se cumpriu essa palavra cabalmente 150 anos depois disso aí. O último filho dele, da descendência dele, foi morto. Então, veja, é assim, mas eu acho uma precipitação, tá certa a palavra, né? Se precipitou eles, nesse sentido aí. Se eu vejo que uma pessoa não dá para aquilo lá, eu não coloco ele lá. Não, acabou que ele é cego, eu boto ele para dirigir o carro para mim. Não tem condição, rapaz. Mas ele serve para outra coisa. Ele toca violão, um bocado de coisa aí dá de fazer. Não é não? Claro. Mas botar para dirigir o carro tá errado. Então eu tenho que olhar. Ele era sacerdote, é obrigado a ser o filho dele para ser sacerdote também. Então o negócio é o erro maior hoje. Eu quero trazer para hoje. Porque não adianta nada nós ler tudo isso aqui e não traz exemplo nenhum para mim hoje, para nós que estamos aqui pregando o evangelho nessa época, né? Então veja aí, a falha, eu vejo falha direto nisso aí, de pessoa não tem nada a ver com pastor, nada a ver com pastorear, ou tem dom nenhum, aí você bota na frente das coisas. Não estou dizendo ser pastor tem uma carteirinha, não é isso não. Estou dizendo é colocar na frente de rebanho, para cuidar do povo. Eu sou pastor, tenho uma carteirinha de pastor, mas eu não me vejo como pastor. Eu me vejo como um evangelista. Eu me vejo dessa forma. Deus deu uns para apóstolo, outros para evangelista, profeta, pastores e doutores. Eu sou um desse aí, mas não para arrebanhar a gente. Eu não me vejo assim, eu posso até mudar, mas porque tem os frutos do Espírito, né? E eu já trabalhei com gente assim, e Deus capacita a gente ali, mas eu não é a vocação. Quer dizer, eu vou chego com a ferida, eu dou mais um golpezinho do lado, fica maior a feridinha, porque aquela coisa do João Batista. Tem condição, arranca a touca, é aquele que vai na frente só pregando o evangelho e as pessoas se convertendo e vai lá para o pastor para sarar ele. Agora tem o apacentador, que é o pastor. Aí, então você tem que ver isso, eu não posso nem aceitar, porque eu vou para o lugar errado. Sabe aquela coisa, eu tenho medo de ver qualquer sangue, eu vou ser médico para cortar os outros. Está errado, quando for preciso fazer isso, eu saio correndo, desmaio, doida. A profissão é errada. Tem medo de altura, eu vou ser piloto de avião. Eu acho assim, se eu estou errado, mas eu vejo muito isso hoje, né? Aí aqui, paternidade é a palavra-chave. Então, um pastor, ele é um pai. Um pastor, ele é pai. Aqui Eli e Samuel, aqui é dois pais mesmo no sentido natural. Mas quando se trata dessa coisa espiritual, acabou pai. Você já parte para outra coisa, no sentido de colocar a pessoa na frente da obra de Deus. É outra coisa, não é colocar a pessoa para tomar conta dos teus empreendimentos. Para isso ele tem que ter dom também, mas já é menos ofensivo, né? Já não faz um estrago tão grande. Mas espiritualmente, pelo amor de Deus, eu não posso... eu tenho que ser como pastor. Ele tem que colocar esses meninos aqui na condição dele ser um pastor dos meninos, não um pai dos meninos.
Você está entendendo? Então, porque ele é meu filho carnal, aí eu sou pai dele também espiritual. Não vamos misturar essas coisas aqui, não vamos ficar tudo natural aqui. Então, você vê em Hebreus, ele faz essa diferença. O pai natural e o pai celestial. O pai dos espíritos. Então, eu estou passando para o menino o quê? Estou pegando uma carga espiritual e jogando na costa dele lá. Pá! Aí ele se arrebenta todinho pra lá. Porque ele não tem condição de carregar aquilo lá, ele não tem armas suficientes no mundo espiritual. Eu tenho que ver isso aqui. Não, hein? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tomar conta das minhas coisas, as galinhas, os patos, peru lá, ou comércio, ou um carro que eu tenho. Toma conta aí, menino. Ele papoca num pau, tudo bem. Ainda está errado, mas é natural, não deu prejuízo nenhum. Mas aqui deu prejuízo para Israel todinho, esse negócio aqui. Porque eles não tinham condição de conduzir o povo. De eles botar na frente, né? Então, é esse lado aí que nós temos que aprender aqui, agora, os pastores, os líderes. É de ver quem é que tem a vocação, quem é que Deus chamou. Aí, consagrar para ser pastor, como eu sou consagrado, aí deixa lá no banquinho quietinho lá, tudo bem, tá bom. Agora, colocar na frente do campo, vamos ver se o Ramalho dá certo esse negócio, que não bota não, para matar os outros, é doido. Tá entendendo? Aqui, o povo de Israel derretia o coração. Ficava triste, se acabar, desvia a gente demais. Ah, eu não vou mais não levar o carneiro lá, para aqueles caras matar e comer a carne toda, esbagar, joga por lá. Eu vou, nada, não vou levar mais não. Não ia mesmo não. Tu faz o coração do povo derreter. Meu Deus do céu. Vamos aqui, velho. Vamos ao primeiro tópico. A paternidade dentro da família. Aí vem o primeiro subtópico, a primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. Gênesis, capítulo 4, versículo 1 e 2. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era o de cuidar dos filhos da casa e ser a ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Pois é. Aí, como eu já falei aí, né? Mas pode comentar aí. É como aqui no texto áureo fala, quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Existe um padrão bíblico, um padrão divino para a família. Primeiro vem o pai, né? E nesse padrão, o pai, ele era e ainda deverá ser o líder, o provedor, aquele que promove a segurança, o sacerdote mesmo do lar, o principal responsável por ensinar a palavra de Deus. Não que a mulher não possa fazer Certeza. isso, mas não somente com palavras, mas também com o exemplo. Então, biblicamente, o padrão é esse. Primeiro vem o pai, depois a mãe, consequentemente os filhos. Então, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade dentro da família. Se um for omisso, vai comprometer toda a base, toda a estrutura familiar. Tá? Então, aqui nós vemos neste ponto a responsabilidade do pai. De mostrar no Senhor. No ali, Senhor. Né? Não passar daquilo lá. Prover o sustento. No sentido de não provocar o filho, tudo. Mas isso,
eu acho assim que chegou um ponto até meio exagerado, que os filhos mesmo, parece que ele... Porque, na verdade, como eu já disse, é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Natural, natural, espiritual, espiritual. Você tem que ver isso. Toda pessoa nasce com esses dois homens nele. Então, eu não posso obrigar uma pessoa a ser crente. Eu posso passar para ele as coisas. Pois é, ensina. Eu não posso obrigar uma pessoa a ser um pastor. Ó, tu vai ter que ser um pastor. E às vezes eu posso querer forçar isso. Aí já dá errado, porque o menino ele não é pastor. Ele não nasceu para ser mesmo, ele não tem o dom mesmo, e ele não quer. Quer dizer, o pai vai querer enfiar isso à força, ele já é ruim. Ou ele vai relaxar demais, o menino faz o que ele quer da vida. Aí é o que está mais acontecendo hoje também, que a meninada aí, não, vai para a igreja, tu faz o que tu quiser lá, não tem lei, coitado, é o bichinho, eu não posso, eu não posso fazer isso com ele, o coitadinho, é igual no sentido natural, tem a maioria das pessoas aí não sabe trabalhar, porque os pais querem criar diferente de que foi criado. Eu fui criado carregando lenha nas costas, igual um jumento. Eu não quero que meu filho seja assim. Aí o menino fica vagabundo, que não presta para nada, não sabe lavar um prato. Não sabe fazer nada. Então, do mesmo jeito é espiritualmente. Não, ninguém vai forçar, a gente vai ficar por ali. Vai ser negligente. Negligenciar. Se você avançar, você foi exagerado. Então é um equilíbrio aí, mas no Senhor, sim, pelo amor de Jesus. Buscar em Deus esse equilíbrio. Só Deus sabe o que está dentro do menino. Ou da menina, estou falando da pessoa lá. Né? Aí ele vai saber moldar isso lá. Se ele der lugar, mas tem muitas vezes que não dá. Aí você vai ver aqui, vai falar dos exemplos do nome dos meninos aí, né? De Samuel, né? Que o nome era bíblico ali, ou seja, falava em Deus e tal. Aí do mesmo jeito era o significado, que eu nem me lembro agora, mas o significado de Judas é perfeitíssimo. É tanto que na época de Jesus tinha muitos Judas, porque os judeus colocavam o nome de Judas porque exaltava o nome do Senhor. Mas vê se ele também não fez. Então é umas coisas assim que a gente não pode obrigar, né? Vamos lá, bem? Toca para frente aí, vamos comentando aqui, né? A falta de autoridade no lar é o segundo subtópico do primeiro tópico. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêem às suas famílias, mas falham com as suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar dois sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, e 1 Samuel, capítulo 8, versículo 13. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não a exercia dentro de casa, porque os filhos os enganavam. Pois é. Não, nisso aí é a falha grande, né? Tem que... É porque é assim, parece assim. Isso acontece hoje. Não, meu filho pode fazer, não pode o teu. A palavra de Deus está dizendo que não pode, mas isso é meu filho, eu sou sacerdote, pode. Então parece que na igreja tem essa diferença aí. O filho do pastor pode fazer, mas o meu não pode.
Ou seja, não é o meu, ninguém pode fazer, não deve fazer. Mas se o pastor não repreende o filho dele, aí dá a entender que o meu pode fazer também, né? Então, passa para mim uma ideia de que a palavra de Deus não tem validade. Porque eu estou sendo ensinado por um pastor que os filhos dele faz quase o que quer, quase tudo o que quer. Então, ele passou uma ideia para mim, é o que a gente vê numa grande religião que tem aí, que o que dizem lá na palavra de Deus não serve de nada. É apenas um bate-boca. Tem gente que pensa isso, que a palavra de Deus está escrita, mas isso aqui é só para a gente ler mesmo, mas não tem validade não. Então, passa essa ideia. E a coisa vai ficando difícil, né? Então, é isso aí que acontecia aqui, que a lei de Moisés dizia uma coisa, os meninos faziam outra, e o sacerdote não dizia nada. Tira esses meninos, disciplina esses meninos, rapaz. Tira da frente, né? Tira da frente do trabalho, bota outra, ora a Deus, e Deus provê outra, e bom, funcionário, numa empresa. Tu vai deixar acabar a empresa porque o funcionário é teu filho. O que está ali na frente do trabalho está matando, acabando a empresa. Sai do meio, rapaz, vai para lá, bota uma pessoa para cuidar lá. Porque senão vai acabar com tudo. Então, muito mais do que quando é do Senhor. Tem um zelo pelo um lado, mas deixa o filho fazer o que quer, acaba com a congregação. Os que são crentes verdadeiros se entristecem, não quer nem ir mais lá. Eu acabei de falar agora. E o que não era, já tinha vontade de não ser mesmo, aproveita a oportunidade e eu vou ficar igual ele. Eita, graças a Deus que o pastor ensinou nós o que eu gostava de fazer. Né? Que é o caso dos meninos aqui, de avareza. Aqui é as duas coisas principais, né? Que é a avareza e a prostituição. São as duas coisas que derrubam mais o homem. Então, vamos lá. O terceiro subtópico. Os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Está registrado em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Além disso, do modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, à gentileza, o falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos, que se tornaram rebeldes e profanos. A questão da omissão, aqui principalmente na questão de Eli. Né? É mais evidente assim a questão do erro dele ser conivente com o erro dos filhos. Já Samuel, porque aqui fala da ausência. É o falta de autoridade mesmo, de dizer, né? De falar, de cobrar, né? Essa ausência... É um pouco complicado você ter que descrever fracassos de um filho em consequência disso, porque não sei se isso está correto, essa colocação, mas eu creio que não seja o tempo, a quantidade de tempo, mas a qualidade, a forma de testemunho, a forma de você lidar com a sua família de forma amorosa. Porque a gente tem exemplos da lição, da sexta lição, né? Nós estamos na 8ª,
pais zelosos e filhos rebeldes. Exato. Nós temos o exemplo lá de Gênesis, da primeira família, né? Filhos do casal, Adão e Eva, veio Caim e Abel. Então não dá simplesmente para você colocar no nível ali, num quadradinho, formular a personalidade do teu filho, ou formular o comportamento dele, os resultados dele, porque o livre-arbítrio É uma pessoa individual. Exatamente, isso é usual de cada um. Eu vejo assim que, como está dizendo, esses exemplos de caráter e tudo, muitas vezes ele vai ser formulado ou exercido, vamos dizer assim, vai ser concretizado na vida de um filho, às vezes, com muitos anos depois, às vezes o pai tem até morrido já. Quando ele vai refletir de, rapaz, eu vou fazer o que o papai dizia, porque do jeito que eu estou vivendo esses anos todos, deu certo, não. Quer dizer, muitas vezes ele vai ter essa prática, vai praticar isso muito depois. Então, às vezes, enquanto ele está na boa, porque o homem, pelo amor de Deus, eu não conheço ninguém que, quando está na boa, ele se preocupa com alguma coisa. Sempre você vai ver todo Israel e de Jesus para cá, a humanidade. Quando está numa boa, a tendência é relaxar. A tendência é sombra e água fresca. Paulo, ele fala a respeito disso, que o povo começar a beber e folgar, né? Comer, beber e folgar. É exatamente isso. Quando está numa boa, está tudo certo, vai dormir. Então, o que é isso? Enquanto está na costa dos pais, você vê o Isaías. Era um profeta, mas ele estava dormindo, quietinho, nas costas do rei, vai ver fichado ali, ganhando dinheiro. E dá de entender isso aqui. Quando morreu o rei Osias, ele se sentiu órfão. Ele disse, agora eu vou ter que me virar. Ele viu Deus. Por que ele viu? Porque ele buscou a ver. Eu duvido que você veja Deus sem buscar. Ele viu Deus, aí ele disse, eu estou perdidinho, né? Quer dizer, esses meninos aqui, enquanto estavam numa boa ali, eles foram se perdendo. Os pais erraram, como eu já disse no ponto principal. Tira os meninos da frente desse negócio. Se botou e deu errado, tá dando errado, tira logo. Não é nem chamar atenção, não ajeita não. Mas, rapaz, não consegue não. Quando a pessoa entorta para um lado, eu digo isso pelo próprio Samuel. 2 exemplos que eu já tenho pregado sobre isso aí. Samuel foi criado junto com esses meninos aqui, rapaz. Foi. De Eli. O pai, quem era o pai? O pai de Samuel? Eli. Porque era lá o Elcana, né? Mas ele foi entregue com 3 anos. Elcana, mas não foi pai de criação, de criar ele, não. Quem criou foi Eli. Dentro da casa desses meninos rebeldes aqui. Aí ele, um exemplo, e os meninos, totalmente o contrário. E eu acredito até que Eli não chamava, quer dizer, não ensinava tanto ele como ensinou os filhos. E o menino foi doado para ele lá. Esse menino aí, vou dizer umas coisinhas aqui, porque o filho dele mesmo, com certeza, ele tinha mais ele. Aí, mas você vê que Samuel não aprendeu nada com os meninos lá, com a moça. Quando o cabo não quer mesmo. Quando quer mesmo. Então, um exemplo muito grande nisso aí, nessa questão aí. Quer dizer, ele sem pai aprendeu. E o com pai não aprendeu. Então, a culpa está no pai? Eu não, assim, nesse sentido estou falando. Agora, é uma coisa meio contrária, chamando a atenção dos pais, mas exatamente... Claro ensinar, que... eu tenho que fazer a parte dele mesmo. É claro que... Mas um menino rebelde, filho de um pastor, não vai botar a culpa nele, não. No pastor, que eu quero dizer. Todas as nossas responsabilidades, nós não podemos ser omissos. Porém, não podemos também nos culpar por termos cumprido o nosso papel e não ter produzido um efeito positivo na vida daqueles que a gente semeou isso. Porque quando vai botar essas 3 pessoas aí, o Eli, eu não vou dizer muita coisa não dele, não.
Mas de Samuel e de Davi, eu meto a mão no fogo. Tem umas pessoas dessa aí, que o próprio Jesus diz, eu sou a raiz de Davi. Foi uma promessa feita de não faltar trono para ele, não faltar para os filhos dele. Uma promessa feita por Deus, o homem segundo o meu coração, tal. Aí está errado, então quem é que vai estar certo na terra? Aí os filhos não prestou para nada, nenhum. Só mesmo o Salomão, e olhe lá, foi rolo com esse homem aí. Rolo pesado. Que se fosse hoje, eu vou te dizer. Pensa num caboclo. Então, assim, a gente não pode olhar assim por esse lado. Claro, tá certo aqui a revista, certinho, tem que ter chamar a atenção dos pais mesmo, e principalmente nessa questão, sacerdote, que hoje os pastores, né? Eles olhar para esse lado. Não, vou deixar meu filhozinho no banco ali mesmo, que ele nasceu para ficar no banco mesmo. Não, um crentezinho, porque tem gente que ele é para chegar lá com Jesus no tribunal de Cristo com a mão cheia de capim. Se não fosse assim, Paulo não tinha dito que vai chegar uns lá desse jeito. Então, capim, palha, as obras dele só deu de chegar lá. Sabe aquele que ele só deu de botar o nariz na praia assim e escapou de morrer afogado? É só isso, nadou e chegou na praia vivo, não morreu na praia não. Aí, tá entendendo? É esse aí. Então, às vezes, um filho de um pastor é assim. Quantas pessoas não vê assim, filho de pastor, que ele é um crente, mas ali na dele, quietinho. Ele não pode ter o mesmo dom. Não pode querer obrigar. Né? Então, é isso aí. Afinal de contas, ser filho de pastor não difere dos demais. Não, espiritualmente. Pode ser que haja mais cobrança, haja mais expectativas, né? Então, exige mais responsabilidade, mas não significa que, por ser filho de pastor, ele está numa categoria mais elevada. Eu acho assim, eu falar as coisas aqui, assim, já falei, vou comentar mais um pouco aqui, mas os filhos de Samuel, se Samuel tivesse colocado umas pessoas com o dom mesmo para ser, porque tinha pessoa meio parecido com ele, eu acredito, na tribo de Levi todinha, não tinha ninguém capacitado para tomar conta ali, para ser um sacerdote. Então colocaria, jamais o pessoal tinha pedido o rei. Eu acredito assim. Mas como botou, Samuel, daqui a pouco tu morre, porque tu tá velhinho, qualquer hora tu dá um ataque aí nós fica na mão desses teus meninos aí, rapaz, então nós estamos ferrados, os caras avarentos desse jeito, vai matar nós tudinho. Trabalhar, morrer de trabalho para eles aí, enricar. Foi isso que o pessoal viu. Não, arranjeita logo um rei para nós aí. Entristeceu o coração de Samuel, de Deus também, mas eu vejo por esse lado aí. Que ele era para ter dito, não, vou tirar os meninos, vocês querem quem é? Vamos botar de sacerdote, de juiz aí, outros aí, pega aí da tribo de vocês aí, vamos ver quem é. Vocês meio fazem a eleição aí. Tinha dado certo. Mas não, meus meninos que vai ficar mesmo, ou nada. Ou é eles ou ninguém. Então é um negócio assim. Vamos para o nosso intervalo então? Sim. Daqui a pouco nós voltamos aí com o segundo tópico da nossa lição. Toda a esperança que
olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Graças a Deus já estamos aí de volta com o programa Escola Bíblica. Nós vamos ao segundo tópico da lição. Segundo tópico, tipos de paternidade extremistas. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Aí vem o primeiro subtópico. É a paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus, que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Pois é, tem que ter esse equilíbrio, né? E isso não é só com os filhos, no modo geral você tem que ter esse equilíbrio, porque tem crente que ele quer forçar os outros a ser crente. É isso que eu acabei de falar, que você não pode ser cobrado tanto porque um filho de um pastor, ou seja, de quem for, de um crente qualquer, não seja crente. Porque é outra pessoa, ele vai ter que ter um livre-arbítrio para ele querer ou não querer ser crente. Então, às vezes, a gente acha, nesse sentido aqui, sempre tem um ditado que é dito, né, que filho de peixe, peixinho é. Nesse aqui não dá de se colocar esse negócio aqui, né? Porque não vai ser peixinho, não. Muitas vezes não é peixe nenhum, vai ser uma cobrinha, né? Mas não tem como. Em vez de ser peixe, é uma cobra, né? Porque você vai ver os filhos de Adão, o primeiro ali, não vai dizer que Adão não era crente. Não pode falar essa palavra aqui.
É um homem que conviveu com Deus. Quanto tempo? Não dá nem de se falar também, que não existia tempo antes. E aí o que aconteceu, a seriedade da coisa, aquele pecado e tudo. E ele não passar para o filho dele, claro que passou. É tanto que Abel obedecia ao Senhor. Então, e aí ele não quis. A Bíblia diz que ele tinha o coração do maligno. Quer dizer, era uma cobrinha, né? E aí o outro era um peixinho. Aí depois nasceu outro peixinho para ficar no lugar do peixinho que foi morto. Então, assim, a gente tem que ver esse lado aí para não... Tem que ter esse equilíbrio, é exatamente o que vai falar nesse tópico. Não pode ter exagero, mas nem negligência, né? Ausência de ensinamento. Tem que ser nesse equilíbrio. Agora não pode culpar. Você apontar o pai, culpado. Não tem culpa, não. Se é que faz o papel, né? Mas aqui, como a revista, que é o comentarista essa lição é para os pais, tá certo aqui. O pai tem que ter esse equilíbrio aí. Fazer a parte dele. Nem negligenciou, também não exagerou. Né? Não forçou a barra. Né? Então, fez a parte dele. Então, aí, mesmo que a sociedade veja diferente, mas com Deus ele está sendo justificado. Né? Você usar a autoridade é uma coisa, o autoritarismo é outra. Exatamente. Então, ninguém se ensina, ninguém força, né? O ensino ele deve ser feito com uma boa instrução, com muito amor, e cabe a pessoa do outro lado, o ouvinte, entender, o filho entender e decidir. Exatamente, admoestar exatamente isso, né? Chamar atenção e tal. De maneira, né, a exortação, né? Chamar atenção com amor, exatamente nesse sentido aí. Então, nós vamos para o segundo subtópico, a paternidade permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio algum e que induz a criança até imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-lo como exemplo, mas não os corrige quando cometem erros e nem os aconselha quando se decepcionam com situações mais complexas na vida. O sábio Salomão adverte-nos, visto como, se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Exatamente. Aí, assim, agora uma pessoa, quando ele nasce com caráter mesmo, claro que uma criança e um adolescente, até jovem mesmo, é um pouco diferente, ele não tem maturidade, né? Ele não tem experiência de vida, mas eu já vi comentários de pessoas, eu mesmo tenho um pouco do caráter assim, do meu pai até querer soltar a corda e eu não permiti. Eu mesmo não permiti, não, senhor, segure mais a corda. Eu vi uma pessoa falando um dia desse, o filho dela dizendo para ela, uma mulher, para ela não fazer tudo que ele pedisse. Tudo que eu pedi para a senhora não é para a senhora me dar. Então, ele mesmo ensinando ela a conduzir isso aí. Porque se tudo que uma pessoa pedir, o pai dá, vai entender de que não existe regra para as coisas, né?
Então ele tem que sempre, até mesmo às vezes uma coisa que está até meio que correto, tem hora que você tem que frear. Você vê que Deus, ele é assim com a gente, quando você se disponibiliza a obedecer a Deus, uma coisa que é corretíssima, que precisa, mas Deus não te dá fora de hora. Ele deixa você batalhar, até um sonho, uma revelação, um sonho assim, ele te diz mais ou menos, mas ele faz com que você vá buscar em oração para discernir o sonho. Né? Para ter o discernimento, para ter a revelação exata do que é. Então, exatamente para não ter nada de graça, de mão beijada, como diz, na boquinha. Então, um filho ele não pode ser as coisas assim na boca, tudo está ali. Né? E também você não pode deixar na necessidade, né? No sentido de conselho e tudo. E nessa questão instrutiva dos pais, a gente deve prestar muita atenção, porque tem filhos que já têm maturidade desde muito cedo. Tem outros que têm pouquíssimas maturidade, tem outros que não têm maturidade. Então, como no seu caso, você bem novo, alguém já poderia lhe instruir ao erro, você simplesmente saía, porque na sua mente você já tinha o discernimento correto daquilo que não deveria fazer. Tem outras pessoas que são levadas pelo vento da ilusão, da fantasia. Alguém chegou, comunicou uma mensagem, ele já acredita, já segue. Então, se os nossos filhos têm alguma falta de maturidade, a instrução deve ser dobrada ou redobrada. Isso. E ainda assim não significa que ele vai conseguir diluir essa informação. Porque outra pessoa chega com uma informação contrária e às vezes ele é levado a seguir aquela segunda informação que é muito danosa. Né? Então é isso que a gente ouve, vê, a gente sempre está tendo, não é, esse contato com pessoas que não conseguem discernir isso. É isso que eu falei agora há pouco, que uns vão entender a situação muito depois. Às vezes o pai tem morrido até, eu acabei de falar antes aí. É isso aí. Que ele demora, ele digerir isso aí, ele absorver isso. E outros não, ele já ensina o pai. Porque tem pai irresponsável, né? Claro, se não tivesse, seria bom. Eu até comentei aqui, se todo mundo fosse igual ao Samuel, os filhos dele fossem igual a ele. Aí os netos dele fossem igual a ele. E toda a descendência de Samuel fosse igual ao Samuel. Samuel só teve um igual a ele, que foi ele mesmo. Só um mesmo. Quer dizer, a gente até comenta que ele foi 3, né, sacerdote, juiz e profeta. Aí não teve outro. Meu Deus, e como é que o filho podia ser? Então, é uma pessoa rara na terra, uma pessoa igual a Samuel. Aí, a gente vê que todas as pessoas que nascem, Deus quer que ele seja crente, mas não vão ser, não adianta. Vamos ganhar o Amapá para o Brasil. Conversa fiada. Não vamos se esforçar, mas não vai conseguir. Porque nunca conseguiram, nem Deus tratando com Israel como tratou, não conseguia. Só os remanescentes ali, pelejando no meio dos rolos. Agora a gente, então, mas a gente faz parte da gente. Né? Quer dizer, eu vou procurar ser crente, aí você vai procurar ser crente, fazer a tua parte, entendeu? Que é o caso de Samuel, depois os filhos dele que se viraram lá para... Né? Mas assim... Terceiro subtópico. Eli criou filhos que se tornaram profanos. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo Bel e o seu sufixo Ial podem significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes,
que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo, conforme está registrado em 1 Samuel, capítulo 2, dos versículos 13 a 17. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel, tornar-se um pai relapso com a família. É uma falha, né? Muito grande, mas principalmente nisso, assim, de não tirar os meninos da frente da obra. Porque... E a gente vê os ensinamentos, acho que foi... Com certeza não foi colocado freio nisso aí, desde o início mesmo. Porque tem que ter ali, colocar a regra mesmo. É ter autoridade mesmo, né? É, autoridade. Não ser autoritário, mas tem que colocar autoridade. Temor do Senhor na criança, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, mas quando crescer não venha se desviar. É isso aí, né? Falha teve. Terceiro tópico. O fracasso de 2 pais relapso com os filhos. Primeiro subtópico. Omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Imaginem um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam o Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina. Tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 5 e 7. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Exatamente. Embora não obedeça, mas que principalmente as pessoas que estão ao redor, está falando de líder aqui, desse líder, ele perceba que é o menino que é rebelde, não o pai, né? Porque se a falha está no pai, ele deixa isso transparecer, né? Então, quando fala essa palavra relapso, como é? Aqui, é exatamente reincidência, né? A pessoa que faz, deixa fazer, faz de novo, ou permite isso ser feito. Então, é essa palavra aí, eles permitiam os erros constantes, né? E o permitindo isso aí. Aí passava o que para a congregação? Para as outras pessoas, né? Foi isso que foi rejeitado pelo próprio Deus, o Eli, e também Samuel, no sentido... Samuel não foi rejeitado pelo povo, caiu na descrença, no sentido... Não ele, mas os filhos. Né? E no caso de Eli também, ele não tem nada na Bíblia que venha desclassificar ele no sentido perante o povo, mas os filhos, sim. Aí acaba refletindo nele, porque ele não dominava os meninos. Talvez isso venha... Para os nossos dias existe muito aquela superproteção, né? Você proteger até o erro dos filhos. Pois é. E isso pode até evitar que o filho se corrija, porque a disciplina é exatamente isso. É você confrontar o erro do filho, é mostrar que existe um outro lado em que há recompensa.
né, na obediência. E nesse caso aqui, pelos pais não repreender, pelos pais não mostrar esse lado que é o lado obscuro do prejuízo, acaba que não vai haver uma correção, não vai haver uma reconciliação, um arrependimento, porque está indo tudo bem. Então essa proteção ela é muito prejudicial. E quando você vai ver aqui nesse caso, é uma coisa que não é sua, né? É de Deus. Exatamente. Nós, no sentido material, um crente não tem nada, é um mordomo, imagina as coisas de Deus. Então você é apenas um ministro, você é um embaixador, você está lá representando Deus naquilo lá. Aí você entrega na mão dos outros uma coisa que Deus te deu, para os outros fazer o que quer. Então é complicado, aí vai ser chamado a atenção quem? Quem está com o cajado. Não é nem os outros lá. Para que tu deu para ele lá? Se eu te entrego um carro para te cuidar e tu dá para o cara dirigir, ele bate o carro, quem é o culpado? É você que deu para outro lá. Então, esse caso aí, né? Que Deus, ele cobra mesmo do líder. Né? Quando é assim, né? Ele fica com essa culpa. Então, vamos aqui... o pai, ele tem essa autoridade sempre, né? É dada a ele a autoridade dentro da casa dele. Né? Vai ser cobrado dele, não tem como não cobrar. A responsabilidade do pai ensinar mesmo. Agora, depois o que o filho faz, aí já tem o livre-arbítrio, né? Segundo subtópico, né? Segundo subtópico, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos à fraqueza da carne. Deus espera que os líderes de igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Exatamente, que a gente está falando é aqui, o que se espera, né? Dessa autoridade ele exercer mesmo. Aí só que quando acontecer, não culpar o pai, né? Porque parece que tem essa coisa meio contrário, assim. Né? Uma pessoa erra e culpa o outro que não tem erro. Não, quem está culpado é o culpado mesmo. Né? Se eu vou com uma pessoa dentro de um carro, aí ele vira o carro, o culpado é ele. Foi ele que ia dirigindo, não estava dirigindo o carro, estava dentro, mas não estava dirigindo. Então, um negócio meio assim, que a pessoa... Aí vai culpar o passageiro. Mas, rapaz, que culpa eu tenho? Ele que ia dirigindo, não pisou no freio, bateu no buraco, virou. E aí tá meio assim, aí você vê que acontece esse tipo de injustiça aí na igreja. Uma pessoa errar, culpa o que não errou. O que pegou já um tapa na cara, muitas vezes. Já pegou uma lapada já, ainda fica culpado. Ou seja, o passageiro se bateu todinho. Rapaz, foi ele que bateu em mim, porque ele que virou o carro. E eu ainda sou culpado ainda. Todo machucado. Então já pensou? Acontece aí. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Os líderes, né? Tá falando aqui de líder, né? Com esse negócio, não, é culpado é aquele mesmo. Tem negócio de, vamos botar pra... Não, bota nada pra cá não, é lá mesmo. Deixa lá, a culpa é lá não quem errou, né? Então, terceiro subtópico, tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir pois muitos deles
se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança, como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação, conforme Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. É por não ter experiência, por não ter a maturidade, não ter a experiência com Deus, que é muito mais além ainda de que a experiência humana. Aí, às vezes, ele não aceita aqueles conselhos do pai. Isso é exagero, precisa disso aí. Ele não passou por nada ainda, não conhece Deus direitinho, não se aproximou como pai. Então, eles acham uma cobrança exagerada, às vezes. E nem às vezes não é também. Então, o pai, ele tem que ter muito equilíbrio mesmo. Estamos falando de líder com os seus filhos, né? Porque eles querem ser soltos como os outros, que os pais não ensinam direito. Não, o pai não é nem crente, os pais dos outros lá não é nem crente, é só eles que vão para a igreja. Aí eles querem se soltar do mesmo jeito. Quer ter uma experiência mundana, ver como é que é o negócio. Tem uns que têm esse desejo de dar uma experiênciazinha lá fora, ver se o diabo é diabo mesmo. Então tem todos esses detalhes, porque adolescente, assim, as pessoas assim, eles têm é uma ansiedade grande demais, né? Descobrir, uma ansiedade de descobrir as coisas, né? Então é isso, né? Como é que diz aquela coisa de aventura, aquele... E principalmente quando ele sabe que não pode, já tem mais cobrança, né? Aí é que... parece que aquilo que é proibido, né, tem mais valor, né? Pelo menos é mais desejado, né? Pelo menos é mais desejado, com certeza, né? A conclusão, os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa, será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão, que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Graças a Deus, é isso aí. Nós estamos aí já finalizando mais um programa. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com a gente. Eu sei que tem coisa que você discorda. E aqui com o comentarista também da revista, né? Mas o principal é isso aí, esse equilíbrio em Deus. O homem só tem equilíbrio em Deus. Não tem como de si mesmo ele tirar a paciência, a longanimidade, o domínio próprio. Isso tudo são frutos do Espírito. Então nós precisamos buscar no Senhor, porque quando você busca nele e age conforme Deus quer, vai dar certo. Não tem como dar errado. Ainda que pareça dar tudo errado de momento, mas depois se encaixa tudo perfeitamente, porque o Senhor, Ele não deixa culpa em nós. Ele não deixa nada para nós resolver. Ele mesmo resolve. Então isso é a coisa mais importante que tem. E existe problema que você não resolve, nem Deus. Por quê? Porque depende do homem, do livre-arbítrio, né? Eu tenho certeza que Caim, assim, os pais lamentavam muito. Mas ele teve que ir embora para outra cidade e sair de perto deles, porque eles eram crentes. E ele nunca foi. Então você vê que lamenta, o próprio Deus falou para ele também, lamentando. Mas ele não quis Deus. Então veja que tem esse lado aí que a gente tem que aceitar, e as pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso redor, eles têm que entender isso também. Que nem todos querem, nem todos obedecem o Evangelho, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Então, mas é isso aí. E nós vamos prosseguir, né, acreditando no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. E até a próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV e também no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor. Amém. Amém.
Música